Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje é um vídeo onde eu trago um questionamento. Parece que tá tendo uma discussão na internet sobre a igreja adventista, se ela é uma seita ou não. Até surgiu meio que um debate entre o pastor André Valadão e o pastor Rodrigo Silva, duas pessoas muito respeitadas, duas pessoas que eu admiro muito, que eu aprendo muito com eles, e eu vim trazer esse assunto para vocês aqui, para vocês ficarem por dentro, para vocês tirarem suas próprias conclusões com a opinião de ambos. Eu vou trazer aqui para vocês, só peço que prestem bastante atenção, porque vai ter algumas partes que é escrita, então a gente tem que prestar bastante atenção no contexto para a gente entender por completo. E antes, pedir para deixar o like, porque se deixa no like, esse conteúdo o YouTube vê que é relevante e chega em mais pessoas, porque mais pessoas precisam conhecer a palavra, entender sobre a palavra. Se todo mundo souber sobre a palavra, o mundo vai ser um lugar bem melhor. Você não concorda? Antes e também te pedir para se inscrever no canal, dar uma força na inscrição aí, eu te peço humildemente. E vamos lá ver o conteúdo aqui. Eu peço que prestem bastante atenção, por favor. Em sua rede social, expõe que guarda um dia da semana para descansar, mas que não considera isso como condição para a salvação, como a seita adventista do sétimo dia. Um seguidor então pergunta: por que você disse que a adventista é uma seita? E ele responde: vejamos apenas alguns ensinos heréticos do adventismo. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. Afirma que Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados. Afirma que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Ellen White afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844 e muito mais doutrinas absurdas. Uma seita. Rodrigo Silva, teólogo que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ofendido, escreve: lamenta a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente, e o programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História de Nossa Igreja. Talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem um vínculo com a sede global. Que pena! Apesar disso, continuo orando por ele, como fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. O pastor André Valadão então escreve para Rodrigo Silva: acredito nas pessoas sinceras e genuínas em sua busca por Jesus e sua palavra, e a elas deixo meu respeito e pedido de perdão se de alguma forma as ofendi em minha resposta na caixa de perguntas. Pessoas que frequentam a Adventista do Sétimo Dia. Também lamento, Rodrigo Silva, seu ato mofador em relação a mim e a minha resposta referente às doutrinas da Adventista do Sétimo Dia. Qualquer teólogo sabe das heresias da Adventista. Quanto a você citar meu pai, baixo nível isso. Ele os respeita, mas não concorda. Isso procede até os dias de hoje. De fato, presido uma igreja que tem a Bíblia e a Bíblia somente como fundamento de sua teologia. Daí então respondi a pergunta, e respondi de forma sucinta e verdadeira. A Rede Super de televisão, sob a minha direção, recebeu seu programa Evidências. Arqueologicamente, seu trabalho é muito bom. Quanto ao que você escreveu sobre as 70 igrejas que saíram da Lagoinha Global em minha gestão, isso nunca ocorreu. Assim como me acusaste de pegar da internet dados inverídicos, você sim o fez. Tivemos, pela permissão de Deus, poucas igrejas que já estavam prestes a seguir sua independência, e isso eu prezo e respeito.
todas seguem em paz junto à Lagoinha Global. Não carrego o tom belicoso em meu ministério, mas cuido, protejo e preocupo com minhas ovelhas. Não compactuo com inverdades que dominam ou divergem da simplicidade da Bíblia e do relacionamento individual que todo cristão pode ter com Jesus. Continuo lhe seguindo nas redes pelo seu belo trabalho arqueológico, mas de forma alguma recebendo realidades doutrinárias da Adventista do Sétimo Dia. O pastor Lamartine Pozella e... Cara, tipo assim, sobre o que eles falaram ali, tipo assim, eu acho que ele não pode falar pelo pai dele, o Rodrigo Silva não pode falar pelo pastor Márcio, e tipo, um falando que o outro tá mentindo, tipo assim, fica um clima chato, sabe? Porque tem muita gente na internet que segue os dois e gosta dos dois, então tipo, esse tipo de coisa, ficar debatendo esse tipo de coisa na internet, sei lá, eu acho que deveria, tipo, um liga pro outro e fala assim, ó, tal coisa, não gostei de tal coisa, e tipo, já resolver, porque fica resolvendo as coisas na internet, será que ajuda? É uma coisa a se pensar, cara, sinceramente, porque são duas pessoas inteligentes, duas pessoas que fazem muita coisa pro reino de Deus, e tipo, se as igrejas têm coisas que as pessoas não concordam, beleza, tem muitas outras por aí, mas fica tipo debatendo, um falando que o outro é mentiroso, tipo, não ajuda muito. É óbvio que eu não sou ninguém para poder falar isso, são duas pessoas bem mais gabaritadas do que eu, mas é uma coisa a se pensar. Então vamos, tipo assim, pensar, tipo assim, a gente escrever qualquer coisa na rede social, até quem pergunta, a pessoa às vezes pergunta só pra causar discussão também, então a gente toma cuidado com o que a gente pergunta, com o que a gente fala, sabe? Mas vamos ver o que o pastor Lamartine Pozella falou, outro grande pastor que temos no Brasil. E o apóstolo Rina, recentemente, no podcast Inteligência Limitada, falam que não é apenas a guarda do sábado que difere a igreja adventista das igrejas evangélicas. E comentam sobre Rodrigo Silva. Olha só, aí o Felipe perguntou se a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os evangélicos é só a questão do sábado mesmo. Acho que tem algumas outras, tem muitas diferenças. Tem muitas doutrinas. Até o sábado é o principal. Eu queria fazer um programa só sobre denominações, porque são tantas. Não, tem algumas diferenças. Explicando tudo, porque é muito complicado. Tem algumas diferenças. Na visão adventista, para muitos, não para todos, tá? Mas o adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado, nem salvo na prática. Na prática. E as questões escatológicas que divergem bastante. Mas existe uma segunda questão que é mais importante, que é a questão da... Cara, tipo assim, um cara achar que a pessoa não guardar o sábado, ela não vai ser salvo. Tipo assim, é a mesma coisa da pessoa falar, a mesma coisa da pessoa colocar ao lado daquele versículo da Bíblia que fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele tá colocando a guarda do sábado mesma equivalência desse pecado, porque a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na Bíblia, no momento nenhum fala que guardar o sábado não tem perdão. Tipo assim, a pessoa achar isso é falta de leitura da Bíblia, no mínimo. Mas vamos deixar continuar aqui, desculpa pela interrupção. Da Ellen White. Ellen White, que é a escritora que fundamenta a doutrina adventista, que tem coisas contrárias à Bíblia. Mas eu já li alguns livros dela, muitos delas são excelentes livros, são livros muito bons. Eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia. Você chegou? Não, eu não li muita coisa. Eu li alguns livros para entender. O que eu acho que não está certo é colocar no nível da Bíblia. Ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela. Como o judaísmo faz, colocando o Talmud, que é tradição oral, no mesmo patamar da Torá, que é, e tem a que é revelação inspirada. Também. A questão escatológica é muito diferente. Que é em relação ao final dos tempos. Milênio vai passar no céu. Então assim, mas os adventistas tem muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferenças da gente. Aliás, o convidado teu que o pessoal mais pede aqui é um adventista. Que é o segundo mais visto aqui. Exatamente. 11 milhões de views. Então, esses dias você postou no Instagram, quem que vocês querem? Qual foi o episódio que vocês mais gostou? Ele é bem citado. Bem, Rodrigo Silva. Não, e ele é um cara super inteligente, culto, né, preparado. É amanhã que entra o episódio do museu? Isso, amanhã. A gente foi ao museu de arqueologia dele. Tem certeza que você perguntar pro Rodrigo,
que tem que fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus. Ou Claro. seja, mas tem alguns que, por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, que se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. E não. aí é complicado. Eu acho que a espinha dorsal teológica é similar e vai ter alguns pontos de divergência que Eles não vão são tirar, voltados mais que para não vão questão tirar de... ninguém do Mas céu. acho que é legal como a pessoa em casa ela sabe se é uma seita ou se é uma religião. Aceita isso. Se você Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de trabalhar comigo? Ser meu sócio aqui dentro do YouTube? Eu tô falando sério. Pois é, então se liga nessa mensagem. A partir do dia 16 de janeiro, eu vou começar a maratona, um negócio mais simples do mundo. Você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa não compreendeu a graça de Jesus. Ou seja, como é que você é salvo? Eu tenho que fazer boas obras. Não entendeu? Como é que você é salvo? Você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Não. Paulo diz que qualquer um que acrescentar qualquer coisa é anátema. É isso aí. E Entendeu? anátema é Maldito. Maldito. Então, a base é o seguinte: existem divergências entre batistas, presbiterianos, pentecostais, mas se você perguntar para eles, como é que alguém é salvo? Se a pessoa disser, crendo que Jesus Cristo morreu, é o Filho de Deus, encarnou, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Se a pessoa crê nisso, ela é salva. Porque alguém que serve um demônio nunca vai dizer isso. É. Alguém Você que está entendeu? no caminho do inferno Agora, se nunca a vai pessoa repetir disser não, isso. ela tem que fazer as boas obras, não entendeu? Fred Arraes escreveu para Rodrigo Silva: Pastor André Valadão errou em quê? Porque o Senhor não colocou aqui a verdade então. Rodrigo Silva: Tenho amigos adventistas, cuidei de adventistas e posso afirmar que muito do que ele postou existe realmente. Acho que falar que fez programa na Rede Super não muda nada. Afinal, era só comprar o horário. E também acredito que criticá-lo pela transição do pai é baixo e atitude pequena. Afinal, toda mudança de liderança também traz mudanças dentro das organizações e até realmente pessoas que não permanecem por identificação. Te admirava como historiador. Infelizmente, só provou que o André Valadão tocou na ferida. O adventismo que prega que os textos de Ellen White são tão sagrados quanto as escrituras, o proselitismo religioso ou a tentativa de mostrar às pessoas um adventismo light, respeito os adventistas, respeito a Lagoinha, mas neste caso o André Valadão está 100% certo. Pessoal, como vocês puderam ver aí, é um debate sobre se a igreja adventista é uma seita ou não. E tipo assim, cara, é que nem o pastor Lamartine e o Rina falou. Se uma doutrina de uma igreja diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o Filho de Deus, ele veio, se encarnou, viveu sem pecado, morreu, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um pouquinho aqui na terra, depois subiu aos céus. Se a igreja fala isso, só isso se basta para ser salvo, então essa igreja não é uma seita. E se fala alguma vírgula a mais, então você já pode considerar que já não está no caminho certo. Mas e você? Comenta aí o que você acha. Comenta sobre a sua igreja, o que você acha. Se você acha que a sua igreja fala isso, conta pra nós aí o que a sua igreja acha sobre esse assunto. Que, na sua igreja, o que eles dizem que basta para ser salvo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.